Doutor Guilherme, quantas vezes eu já atendi clientes aqui, por exemplo, a pessoa vai aplicar para um visto EB, mas ela está com um problema de status, né, e às vezes o próprio ou ela não, deixa eu tentar lembrar um caso que eu queria te perguntar, por exemplo, o aplicante que era o marido está com problema de status e a outra pessoa não. Ou o contrário, whatever. Quero dizer o seguinte, às vezes fala assim: "Não, então vamos aplicar e se no final der problema de 485, o que pode acontecer é ir para a corte", né, você já ouviu vocês usando essa expressão, por exemplo. A gente trata da aprovação dos 140 e depois, se der problema, a gente vai tratar do status na corte. Quando a gente fala assim, ir para a corte, já seria com um processo de removal ou existe ir tratar na corte de um assunto que não seja remoção? Entendeu a minha pergunta, assim? Porque eu Entendi acho que perfeitamente. as pessoas às vezes querem entender assim: "Ah não, mas, vamos tentar de qualquer maneira e se der errado a gente tenta resolver na corte. Pode ser que esse caso no final vá para a corte". Esse ir para a corte que pessoas sem OAB como eu, pessoas leigas, a gente vai tratar dos assuntos, de forma coloquial, esse ir para a corte seria alvo do remédio que tem no memorando que a gente está apresentando hoje? Não. Hum. Assim, porque o que acontece? No caso, esse remédio, ele não vai permitir a aprovação do ajuste de status. Ele vai permitir que a pessoa fique aqui, Ah, ok. baseada num processo de deportação, né. Mas ele não vai permitir que a pessoa tenha um ajuste de status aprovado, se esse ajuste de status não tem mérito para aprovação. Ah, então você pode esse ir para a corte pode ser só julgar o mérito do I-485, por exemplo, você defender a causa desse cliente pedindo que seja aprovado um ajuste Quando na você vai corte. para a corte, você tem um remédio chamado, Renewal of Adjustment of Status. Então você pode protocolar um novo ajuste de status diretamente na corte, que aí não vai para a USAS, esse é julgado na própria corte, né. Então você vai julgar, você vai pedir o seu Defender pedido de ali aju por que aconteceu, por que a pessoa ficou fora do exato. status, mas olha, agora eu estou com uma petição E aí você pode, por aprovada, e exemplo, você pode mostrar fazer. matter of losada, várias coisas nesse sentido, né. Por exemplo, para quem sofreu, foi mal aconselhado Esperado. por advogados de imigração falando: "Não, para de estudar". Matter of losada, querida. Você não pode aconselhar para de estudar para a pessoa, entendeu? Isso vai causar um prejuízo na pessoa. Ou então, você pode falar para a pessoa claramente: "Não recomendo, porque se você parar, isso, isso, isso e isso pode acontecer". Aí a pessoa decidiu, realmente, não tem o que falar. Você fez a sua parte quanto advogado, você falou quais eram as consequências legais, né. Então você renova o seu pedido de ajuste de status na corte, e aí, você fala: "Olha, não, você não deveria ter feito esse tipo de afirmação". Esse tipo de afirmação, na verdade, ela é inclusive bem, hã, temerária, né, você fazer, e por isso a pessoa merece uma reconsideração do seu pedido de ajuste de status, né. Tem clientes que é a nossa única alternativa. E só complementando com a pergunta da lei, respondendo isso, matter of Voltando. losada Isso, eu é estava um pedindo aí a precedente. tecla SAP aí, que esse precedente diz que se você for mal assessorado, que é possível Exatamente. Se reconsiderar você isso? foi representado inadequadamente por um advogado, por um representante legal não advogado, também cabe usar esse tipo de precedente para conseguir explicar para a imigração. Eu fui prejudicado por algo que foge do meu controle, então eu não deveria ter sido prejudicado. Se eu tivesse controle sobre a situação, isso potencialmente não ia acontecer. Lógico, tem exceções, tem uma lista de fatos que precisam ser explicados, mas, em suma, é isso que diz o matter of losada.